Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Lauro. Lauro, o Lula indicou o Otto Lobo para comandar a CVM e isso causou aí uma série de reações e surpresas pelo nome que foi indicado e que tem que passar agora lá pela sabatina no Senado. O que você nos traz aí sobre esse assunto? Pois é, Milton, foi uma surpresa geral quando na quarta-feira o Diário Oficial publicou o nome do indicado do Lula para presidir a CVM. O Lula escolheu, como você disse, o advogado Otto Lobo, que até 31 de dezembro do ano passado tinha sido diretor da CVM e que ficou conhecido por decisões muito polêmicas no período em que ele foi diretor. E, então, exatamente por essa razão, Milton e Cássia, o Otto Lobo tinha a oposição declarada do ministro Fernando Haddad, que lutou muito para que o escolhido fosse um outro nome, mas o Haddad acabou derrotado. E quando eu falo que o Haddad lutou muito, eu estou dizendo que ele não só falava em conversas com agentes do mercado financeiro sobre o enorme desagrado dele por essa possibilidade, como o Haddad também tentou de todas as maneiras convencer o Lula que tinha opções muito melhores para a CVM. Mas o fato é que o Haddad foi derrotado e ficou bastante insatisfeito com isso, assim como todo o alto escalão do Ministério da Fazenda. E essa derrota, Milton e Cássia, é um péssimo sinal, porque a CVM, além de estar sob a alçada do Ministério da Fazenda, sempre teve seus presidentes e diretores escolhidos diretamente pelo ministro da Fazenda e não pelo presidente da República. Sempre foi um local de escolhas técnicas e não políticas. E é um péssimo sinal também, Milton, pela importância da CVM. A CVM tem a missão de regulamentar e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil. Cabe à CVM decisões sobre empresas que têm capital aberto, com ações em bolsa. Cabe também à CVM decisões sobre fundos de investimentos que afetam milhões de brasileiros. Tudo isso passa pela CVM, que no fim das contas está ali para proteger o investidor e fomentar o mercado de capitais. Mas o Lula preferiu usar a prerrogativa dele de indicar como uma moeda de troca. Inicialmente, o entorno do Lula espalhou que entre os padrinhos dessa indicação polêmica estava o senador Davi Alcolumbre e que o Lula teria feito essa indicação em troca de abrir caminho para o ministro Jorge Messias, abrir caminho no Senado para o Jorge Messias, quando o Senado for votar a ida dele para o Supremo. Mas ontem o Alcolumbre, em conversas com alguns senadores, negou que seja o padrinho da indicação do Otto Lobo. De qualquer forma, pelo que eu apurei, essa indicação tem padrinhos poderosos. É uma lista que vai do empresário Joesley Batista, da JBS, ao ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, passando também pelo ex-ministro Guido Mantega. E no meio dessa confusão toda, Milton e Cássia, como se já não bastasse o que eu relatei aqui, essa indicação ainda esbarra no assunto que hoje é o mais eletrizante de Brasília, que é o Banco Master. Pelo seguinte, em diversas ocasiões, nos tempos dele como diretor da CVM, o Otto Lobo votou favoravelmente, em votações polêmicas, favoravelmente ao Master em processos que a CVM julgou. Enfim, Milton e Cássia, agora a indicação está feita, o nome do Otto Lobo em algum momento vai ter que ser votado pelo Senado e a gente fica aqui com a sensação ruim de que a CVM está mais vulnerável a pressões políticas e que pela primeira vez a CVM passou a entrar no rol das autarquias estatais que servem como moeda de troca política. Esse é o cenário que nós temos. A indicação
como a gente lembrou, passa pelo Senado, aliás, mais uma, né, que vai passar pelo Senado, mais uma dessas que fica se esperando aí que o Alcolumbre marque na agenda, né, quando é que será a sabatina. Aliás, faz tempo que a gente não fala do Jorge Messias, né? Ele acabou entrando hoje no meio dessa confusão toda. O Messias, aliás, Cássia, eu publiquei hoje no meu blog no Globo, o Lula teve, enfim, uma reunião com Davi Alcolumbre, pouquinho antes do Natal. Ele recebeu fora de agenda no Palácio da Alvorada o Alcolumbre para uma reunião, e o Alcolumbre é o grande impedimento hoje para o Jorge Messias ser aprovado no Senado, a indicação dele para o Supremo. Ele diz publicamente que não aceitava o Jorge Messias e que queria que o indicado fosse o senador Rodrigo Pacheco. Então, o Lula teve essa reunião com ele no fim do ano, depois de discordâncias entre os dois, públicas, etc. E o Lula disse para um interlocutor que, depois dessa conversa com o Davi Alcolumbre, o caminho do Messias para o Supremo estava aberto, estava pavimentado. Por isso é que se imaginou que essa decisão polêmica do Lula de indicar o Alto Lobo passava também por um agrado ao senador Davi Alcolumbre, o que hoje ele nega. Agora a gente tem que esperar os próximos passos aí, ver quando vão ser marcadas, aliás, essas duas sabatinas, tanto a do Jorge Messias quanto a do Alto Lobo, e ver também nos próximos dias a posição do Davi Alcolumbre em relação a essas duas nomeações. Muito obrigado, Lauro. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Um bom fim de semana para você, Milton, para você, Cássia, para os ouvintes. Obrigada, Laura. Até mais.